E quando Ele está presente no recinto, tenho certeza que algo novo está presente também. Nessa manhã, eu quero dizer para você, ouvinte da palavra de Deus, que Deus ele tem uma palavra específica para a sua vida nessa manhã, porque Ele é fiel e a Bíblia diz que sua palavra, quando vai, ela não volta vazia, ela prospera segundo o propósito para o qual foi concedida. Nessa manhã, creio eu, que Deus já tem falado através dos louvores que foram entoados. E Deus vai continuar falando através da sua palavra, porque sua palavra nunca volta vazia. Louvo a Deus pela vida, pastor presidente daqui de Rio Largo, pastor Arnaldo Tavares, sua esposa, a qual colocou no seu coração com Deus esse belíssimo trabalho onde tem alcançado vidas para o seu reino. Também ao diácono Anderson Góes, sua esposa, a qual me fez o convite, que Deus abençoe tremendamente. Também aos irmãos ali de Lourenço da Albuquerque, que estão sintonizados, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. E a todos que estão ouvindo, os cantores e toda a parte técnica, que Deus abençoe a cada um tremendamente, em nome de Jesus. Sem perca de tempo, quero ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 12 e 17. Deus, ele tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 12 e o versículo 17. Diz assim o texto sagrado: avisaram o rei Davi, dizendo: ó Senhor, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus, da casa de Obed-edom, versículo 12. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Versículo 17 diz assim: levaram a arca e a puseram no seu lugar, no meio da tenda. Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocausto e oferta pacífica diante do Senhor. Quero titular essa mensagem com o tema: trazendo a presença de volta. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, esse texto é um texto bastante conhecido, creio eu, de toda a igreja, de todo o campo. É um texto a qual Davi vai trazer de volta aquilo que o inimigo tinha tomado. Mas antes de entrar no texto, é necessário haver um contexto, porque senão vira pretexto. Quando nós analisamos a arca de Deus, ou a arca do concerto, era um instrumento de madeira que Deus, através do seu servo Moisés, instituiu lá em Êxodo capítulo 25, dizendo: faça para mim uma arca da aliança, ou uma arca do concerto em outras traduções, para que minha presença esteja no meio do povo. E se você for analisar o texto, você vai perceber lá em Êxodo que começa Moisés a preparar um objeto de madeira retangular, feito com madeira, coberto de ouro por dentro e por fora. Trazendo para nós, era mais ou menos cerca de 1,20 m por 90
e por 90 de centímetro de comprimento e largura. Era um objeto aonde tinha 3 itens sagrados: as tábuas da lei, o maná que caiu do céu, e nós sabemos também a vara de Arão que floresceu em meio ao deserto. Quando eu olho isso, eu vejo que Deus, Ele sempre se preocupa em estar no nosso meio. Ele sempre se preocupa em colocar algo para que sua presença esteja no meio da igreja, no meio da sua casa. Então, Deus, Ele instituiu Moisés para criar essa arca, para onde o povo estivesse, a presença de Deus também estivesse no meio. E Moisés cria essa arca da aliança. E o que eu acho lindo e interessante é que a geração de Moisés é uma geração a qual ela valorizava a arca da aliança. Ela valorizava a presença de Deus no meio, porque quem não valorizar a presença vai morrer estéril que nem Mical. Mas nessa manhã, quem valorizar a presença, Deus vai abençoar a sua casa, o seu lar, porque onde a presença está, algo tremendo tem que acontecer na sua vida e na sua casa. E a geração de Moisés é abençoada pela presença. O povo passa pelo deserto, mas a presença está no meio. O povo passa por tribulação, mas a presença está no meio. Você pode passar pelo deserto, pode passar pelo vale, mas se a presença está no meio, a abundância, a vitória, porque a presença, quando está no meio, Deus abençoa o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a presença que faz toda a diferença na sua vida, na sua casa. É a presença, é a presença. Passa a geração de Moisés, entra a geração de Josué. A geração de Josué é uma geração abençoada por Deus também. Um dos primeiros milagres de Josué foi com a arca da aliança, foi com a arca do concerto, de modo tal que para poder atravessar o rio Jordão, foi necessário o sacerdote pegar a arca da aliança, foi necessário pegar ela e com os pés do sacerdote tocar e o mar se abrir. Passa a geração de Josué, entra o período de Juízes, ou o período teocrático. O período de Juízes é um período mais difícil que toda a sociedade de Israel viveu, pois o povo está em um declínio espiritual grande, porque quando Josué morre, a Bíblia diz que levanta uma geração que não conhece a Deus, nem conhece o que Deus tinha feito para o povo. E essa geração escarnece o nome do Senhor, de modo tal que não valoriza a presença, não está nem aí preocupado com a presença de Deus, esquece a presença, de modo tal que a arca da aliança é esquecida por um certo momento. A arca da aliança é abandonada, esquecida pela geração que não conhece a palavra de Deus. Uma geração que não conhece os feitos que Deus tinha feito. Aí está o perigo. Levantar uma geração que não conhece a Deus, nem a sua palavra. Mas o que eu acho lindo e interessante do período de Juízes é que nada escapa do controle de Deus. Nada escapa das suas poderosas mãos. Ele levanta os juízes, começa a reinar. Cada juiz se passou
E o povo começa a adorar a Deus, mas quando morre um juiz, a Bíblia diz, e tornou a fazer mal aos olhos do Senhor. E o que eu acho interessante é que em meio a esse contexto, entre uma geração dos filhos de Eli, por nome de Finéias, geração essa que escarnece do nome de Deus, que não valoriza a presença, que não está nem aí, nem reverenciando a presença de Deus. E Deus só está lá do alto dos céus, vendo a irreverência desses jovens, desses homens. Seu pai Eli já estava velho. A Bíblia diz que ele não enxergava mais. E o povo estava vendo os seus filhos profanando no templo, pegando as ofertas que era oferecida para Deus e pegava e comia. E o povo está vendo o que aqueles futuros sacerdotes estavam fazendo na casa de Deus. Uma das piores gerações foi a geração dos filhos de Eli, porque eles não valorizavam a presença, não estavam nem aí para a presença de Deus. E foi necessário Deus levantar uma nação ímpia, povo filisteu, entre uma guerra contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que os filhos de Eli vão junto para poder guerrear. Quando chega lá, a Bíblia diz que estão perdendo. E o filho de Eli chega para um servo, sacerdote também, diz: vá buscar a arca da aliança, para trazer para o meio do povo, para nós ganharmos. E a Bíblia diz que um daqueles sacerdotes vai pegar a arca da aliança e coloca ela no meio da guerra. E quando coloca ela no meio da guerra, a Bíblia diz que os filisteus tremeram. A Bíblia vai ser categórica em dizer que até a terra abalou quando a arca da aliança colocaram ela no meio da guerra. Os filisteus abalaram, porque a presença de Deus estava ali no meio. Mas não adianta um símbolo da presença estar no meio, se nós não tivermos com a vida correta. Não vai adiantar de nada. Foi o que aconteceu. O povo de Deus perdeu a guerra, de modo tal que os filhos de Eli morreram na guerra. Um daqueles escaparam e foram até Eli contar tudo. Chegando lá, Eli estava perto da porta do templo, com a cadeira encostada na coluna do templo. E quando um daqueles que fugiram da guerra e conseguiu escapar, chegou para Eli, dizendo: Eli, eu tenho uma notícia triste para te contar. Os teus filhos morreram. Até aí vai tudo bem. Eli tem um espanto. Mas quando um daqueles que fugiram contou que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que Eli cai para trás, quebra seu pescoço e morre. A esposa de Finéias, se não falha a memória, estava já perto de ter o filho, estava gestante. Quando aquele que fugiu chegou para contar à esposa de Finéias, a Bíblia diz que ela começa a ter dores de parto. Quando ela soube que morreu, ela começou a sentir dores de partos. Mas quando ele disse que a arca da aliança tinha tomado, ela começa a gerar o filho. Começa agora a gerar um filho. E aquela mulher agora começa a dizer que o filho dela seria, e acabou.
que significa foi-se a glória de Deus. Até aí, a presença de Deus já estava tomada. Mas a Bíblia diz que está levantando aí uma geração, por nome de Samuel, aonde estava sendo gerado, estava sendo fortificado pela presença de Deus. E a arca da aliança é tomada pelos filisteus e é levada até o seu templo dos filisteus. Quando chega lá, a Bíblia vai dizer que passou 7 meses. E esses 7 meses foi de desgraça para o povo. De modo tal que os filisteus pegaram e disseram: vamos tirar daqui, pois isso daqui está trazendo maldição. E a Bíblia vai dizer que levaram até ela, até Criate, para a casa de Abinadab. E essa arca da aliança fica na casa de Abinadab ali durante 20 anos e não acontece nada. A arca é esquecida. Entra o período da monarquia, aonde o primeiro rei de Israel, por nome de Saul, a arca está esquecida de Saul, reinou 40 anos, mas não se preocupou com a presença, não estava nem aí para a presença de Deus. A presença de Deus é esquecida por Saul, de modo tal que ele nem procurou saber onde ela estava. Passa o reinado de Saul, entra o reinado de Davi. Quando Davi é ungido pela 3ª vez, a Bíblia vai dizer que no seu primeiro reinado, que no seu primeiro instante de reinar, ele começa agora a juntar o povo e começa a dizer: vamos pegar a arca da aliança de volta. Vamos agora trazer de volta aquilo que o inimigo uma vez nos tomou. Vamos trazer de volta a presença de Deus para casa. Se a presença de Deus ela estiver na tua casa, eu tenho certeza que ela vai prosperar. Aonde a presença de Deus está, algo diferente tem que acontecer. E nessa manhã eu já quero profetizar para você que a presença de Deus está voltando para a tua casa. A presença de Deus está voltando de volta para a tua casa. Não se preocupa, porque a presença está voltando. E quando ela está voltando, vai fazer algo tremendo na tua casa. Nessa manhã, aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo, porque a presença já começa a entrar na tua casa. E a Bíblia vai dizer que era um número mais ou menos de 30.000 pessoas, 30.000 guerreiros, preparados para a luta, preparados para buscar a presença de Deus na casa de Abinadab. E já vai o povo todo alegre, todo contente, em direção a Baalã, na casa de Abinadab. Já vai o povo preparando a festa. Agora a presença vai voltar. E a Bíblia vai dizer que eles pegam um carro novo e vai em direção da casa de Abinadab. Chegando lá, pega a arca e coloca num carro novo. E a Bíblia vai dizer que a casa de Abinadab era perto de uma colina. E já vai seu filho, Uzá e Aiô, junto com Davi, segurando a arca da aliança. E um daqueles percursos, vai acontecer uma tragédia.
A arca da aliança está perto de cair, perto de tombar. E Uzá toca na arca da aliança. Quando Uzá toca na arca da aliança, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante ele morreu. Suas vísceras começou a aparecer, porque Deus tinha matado Uzá. E o texto vai dizer, por reverência. Porque a presença de Deus não carrega de qualquer jeito. A presença de Deus não é de qualquer jeito que temos que carregar. Tem um processo para carregar a presença. Não é de qualquer jeito. Tem que ter um processo. Mas a nossa geração quer carregar em carros novos a presença. Nós queremos inovar o processo de carregar a arca. Mas Deus está dizendo, tem que ter um processo. Não é de qualquer jeito que você vai ter a presença. Você tem que carregar ela nos ombros. Nós queremos carregar em carros novos. Nós não queremos ter sacrifício para ter a presença. Nós queremos a presença, mas nós não sacrificamos. Nós não carregamos a arca nos ombros. Nós queremos colocar em carros novos. E Deus está dizendo essa manhã, você quer minha presença, mas tem um processo. Não é de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer que Uzá morre. No mesmo instante que ele tocou, ele morreu. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele fica um pouco irado. O texto vai dizer que ele dizendo, como agora eu vou carregar a presença. Davi tinha que pensar isso antes. Agora ele vai dizer, como eu vou carregar a presença. Davi, ele tinha que pensar isso antes de carregar a arca. Mas foi necessário uma tragédia acontecer para poder ele pensar e dizer, como eu vou carregar a presença. Porque de intenção, o inferno está cheio. De boa intenção, o inferno está cheio. Algum ditado popular vai dizer que a pressa é inimiga da perfeição. E Davi, ele foi rápido, correndo. Mas não bastava boa intenção. Tinha que ter uma liturgia. Tinha que ter um processo. E Davi não valorizou o processo que era para poder carregar a presença. E foi necessário uma tragédia acontecer para Davi pensar e repensar como carrega a presença de Deus. E Davi vai dizer, não vou levar essa arca de jeito nenhum para minha casa. E na beira da estrada, tinha uma casa de um homem chamado Obed-edom, que o significado do seu nome quer dizer servo ou escravo. E Davi coloca na casa de Obed-edom, o geteu, a arca. O que eu acho lindo de Deus é que Deus, ele tem um propósito para nos abençoar. Foi necessário uma tragédia acontecer para Deus abençoar a vida de Obed-edom. Foi necessário alguém morrer para Deus ali abençoar a vida de um homem chamado Obed-edom. Alguns estudiosos vão dizer que essa mulher era estéril. Ele morava perto de uma beira da estrada. Não tinha nada. Era uma terra falida. E foi necessário uma tragédia acontecer para Deus abençoar a vida de Obed-edom. Eu não sei a situação que você está passando no seu lar. Eu não sei se é enfermidade. Eu não sei se é porta fechada. Mas essa situação que você está passando é para te Deus abençoar mais. Essa situação que você está passando até hoje
É para Deus te abençoar mais. Porque foi necessário algo ruim acontecer na vida de alguém para poder Deus entrar na casa de Obed-edom. Ah, meu Deus. Não se preocupa com a situação contrária, porque Deus está dizendo: é essa situação contrária que eu vou entrar na tua casa e vou abençoar mais. Eu vou fazer prosperar o teu celeiro, porque eu sou Deus de bênção nessa manhã. E a Bíblia vai dizer, amados, que Davi coloca a arca da aliança na casa de Obed-edom. Ele era um geteu, era um povo inimigo de Deus. Mas Davi chega e coloca ali, naquela casa simples, humilde, não tinha nada. E Obed-edom disse: com certeza eu deixo a presença entrar. Obed-edom disse: eu deixo a presença entrar. E quando a presença chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom coloca no melhor lugar. Eu vou colocar aqui na sala. E quem sabe, conjecturando, Obed-edom não conseguia nem dormir, só olhando para a presença. Só olhando para a presença e dizendo: eu creio que essa presença vai me abençoar. E o que eu acho interessante é que passou na casa da Abinadab 20 anos e não aconteceu nada. Mas passou só 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que ele abençoou tudo de Obed-edom. Porque não adianta a presença estar na sua casa e não ser valorizada. Não adianta a presença estar contigo e você não valorizar. Mas se você valorizar que nem Obed-edom, Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar o teu trabalho. Porque é a presença que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ela entra, conjecturando, preparou o melhor lugar para a presença. E quando passou-se 3 meses, a Bíblia vai dizer, um dos servos de Davi chega para ele e diz: ó rei, tu se lembra que tu deixou na casa de Obed-edom a presença, a arca? Davi começa a dizer: é verdade, eu deixei lá. E já tem passado 3 meses. Pois bem, você sabe aquele Obed-edom falido, desprezado, em um lugar esquecido. Sua mulher estéril. Sabe o que está acontecendo lá? O homem está abençoado. O homem vai ter filho agora. A Bíblia vai dizer que eles começam a largar o seu celeiro. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na tua casa. E quando a presença de Deus entra, Deus começa a abençoar. Nessa manhã, Deus está dizendo para você que a presença está voltando para casa de volta. E quando a presença entra, Deus começa a abençoar. Deus começa a abrir a porta fechada. Deus começa a curar, porque a presença está voltando para tua casa nessa manhã. Não te preocupes, porque a presença de Deus está entrando. A presença de Deus nessa manhã começa a te tocar. Começa a sentir a presença na tua casa aí, porque Deus está entrando com providência. Recebe a presença que está fazendo a diferença. A presença de Deus está entrando na tua casa hoje.
O inimigo pensou que a presença não iria voltar, mas ela, olha ela aí, olha ela de volta para tua casa, Obed-edom de Deus. Olha a presença voltando de volta. O inimigo pensou que a presença não iria voltar mais. O inimigo pensou que acabou-se. Mas Deus está dizendo que a presença está voltando. Está entrando no teu lar nessa manhã. Deus, através da presença, está fazendo prosperar. Deus está fazendo prosperar os celeiros. Deus está fazendo prosperar a tua empresa. Deus está fazendo prosperar os teus filhos. Porque a presença, quando entra, algo diferente tem que acontecer. É a presença. E Davi agora chama todos, reúne o povo novamente e diz: vamos buscar a presença de volta da casa de Obed-edom. Vamos buscar ela, porque eu sei que a presença de Deus é melhor do que tudo. Davi vai dizer em um dos seus salmos: pode me tirar tudo, me tire o reino, destrua minha casa, tire os meus filhos, mas só não retire de mim a tua presença, Senhor. Davi sabia valorizar a presença de Deus. Por isso que Davi foi bem abençoado no seu reinado, porque ele sabia valorizar a presença do Senhor. Ele sabia que a presença de Deus é melhor. Em um dos seus salmos ele vai dizer que é melhor estar na presença de Deus do que em outros lugares. Davi sabia a importância da presença do Senhor. Por isso que ele valorizava. Valorize a presença de Deus na sua casa, no seu lar. Pois a presença de Deus é ela que te vai fazer a diferença na sua família, no seu lar. É a presença. O que adianta ter tudo, ter as melhores casas, ter os melhores empregos, as melhores faculdades, se não tiver a presença de Deus na sua vida, não adianta de nada. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que a presença de Deus está voltando para casa. A presença de Deus está voltando para o teu lar, que um dia foi esquecida. Deus está dizendo: eu estou trazendo a presença para a tua casa de volta. Eu estou trazendo a presença de volta para a tua casa nesta manhã. A presença de Deus está entrando na tua casa nessa manhã. O inimigo pensou que iria derrotar, que iria ser acabada, mas a presença de Deus está voltando. A presença de Deus está voltando para casa. E a Bíblia vai dizer que Davi chega para todo o seu povo e diz: vão buscar a arca da aliança da casa de Obed-edom. Quando chega na casa de Obed-edom, Davi agora entendeu como é que carregava a arca da aliança. Davi entendeu como carregava a presença de Deus. E Davi reúne todo o povo, faz toda uma comitiva e diz: vão buscar. Chegando na casa de Obed-edom, Davi todo alegre, Davi todo empolgado, mas agora sabia como carregava a presença, que não era de qualquer jeito, tinha um processo.
E agora ele vai estudar esses 3 meses e vai trazer o povo para trazer a arca. Chegando lá, Davi pega os sacerdotes, os levitas, manda colocar agora a arca da aliança nos ombros. E a cada 6 passos sacrificava um animal. Era Davi andando e a cada 6 passos sacrificava ao Senhor. Agora Davi, ele sabia realmente como era que carregava a presença de Deus, que tinha que ter um sacrifício. E foi o que ele fez. A cada 6 passos ele sacrificava um animal perante o Senhor. E foi levando, conduzindo até a sua casa, a casa de Davi. Chegando na casa de Davi, a Bíblia diz que Mical está olhando na janela. Mical observa Davi saltando, e a Bíblia vai dizer que ele estava de umas roupas sacerdotal. E quando ele está com essa roupa, a Bíblia diz que ele começa a dançar e uma das suas roupas começa a sair do seu corpo. E Mical olha lá de cima da sua casa e começa a desprezar Davi do seu coração. Mical começa a desprezar Davi, começa a zombar de Davi, dizendo: para que isso? Isso aí é meninice. Não tem para que isso. Pois quem não valoriza a presença morre estéril. Mical não teve filho sua vida toda, morreu estéril. Porque quem não tem a presença quer criticar quem tem. Quem não tem a presença gosta de caluniar quem não tem. Quem tem. Foi o que aconteceu com Mical. Mical não tinha a presença e criticava quem tinha. Mical, ela não sabia a verdadeira presença de Deus. Mical, ela não estava nem aí para a presença. E ela começou a zombar de Davi. E Davi não estava nem aí para os críticos. Davi era um verdadeiro adorador que adorava. Em meio à circunstância, Davi adorava. Não estava nem aí quem iria criticar. Davi não estava preocupado com quem iria criticar. Davi só queria adorar. Davi só queria adorar o Deus de Israel. Não estava nem aí para as críticas. Ele só queria adorar. O verdadeiro adorador não importa com as calúnias, não importa com as críticas. Porque os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito a verdade só quer adorar, só quer exaltar o Deus de Israel. Então nessa manhã, coloque no seu coração algo, pedindo a Deus: Senhor, traz a presença de volta para minha casa. Senhor, eu quero voltar de volta para a tua presença. O inimigo tirou tudo, Senhor. Mas Deus está dizendo essa manhã: volte para a presença de Deus. A presença que um dia foi tomada. Nessa manhã, adora a Ele, porque Ele está trazendo a presença para a tua casa, para o teu lar. A presença está voltando. Que um dia o inimigo acabou, que um dia o inimigo destruiu. A presença está voltando. A presença está de volta no teu lar. Não se preocupa
com os críticos. Só queira a presença de volta para o teu lar. Porque através da presença de Deus, Ele vai fazer algo novo na tua vida, na tua história. Através da presença, Deus Ele vai te dar livramento. Através da presença, Deus Ele vai abrir a porta fechada. Através da presença, Deus Ele vai te dar vitória. Só para encerrar, eu me lembro que certa feita, Deus permitiu, não contei isso aqui ainda, mas vou contar. Deus me permitiu passar por um vale esse que eu passei ali na Santa Casa em 2019. Eu fui chegando lá na Santa Casa, estava bem mal e não sabia o que era. Chegando lá na Santa Casa, os médicos me chegaram e fizeram um exame e disse: você não tem mais jeito. Seu estado é grave. Não tem como mais. No outro dia, porque eu cheguei à noite, no outro dia, me caminharam às pressas para a cirurgia. E eu passei pela cirurgia. Não estava entendendo o processo de Deus. Chegando lá na Santa Casa, depois que fiz a cirurgia, me levaram para o apartamento. Chegando no apartamento, passou-se 2 dias, 3 dias. Chegou um médico aonde eu estava e disse: você não tem condições nenhuma de sair daqui. O seu estado é grave, você não tem mais jeito. Mas quando o homem diz que não tem mais jeito, Deus, Ele começa a dizer que tem jeito. E passou-se ali, o médico chegou e disse que não tinha nem previsão. Esse mesmo médico que disse isso, quando chegou no outro dia, chegou para minha mãe e disse: vocês estão liberados. Fiz esse último exame e deu tudo certo. Eu não sei como, aí eu disse: você não sabe como, mas eu sei, é a mão de Deus que prova. Ele está contigo em meio ao deserto, mas em meio a esse deserto, Deus está dizendo que Ele é contigo. Em meio a esse vale, Deus é contigo. Só para resumir, fiz o último exame e o médico disse: e você não tem mais nada. Sabe por quê? É Deus, é a presença. A presença ainda faz milagre. A presença ainda faz prodígio e maravilha. Valorize a presença, porque Deus vai fazer milagre no teu lar. Muitas vezes eu fiquei triste, chorando, porque nós, por ser humano, nós ficamos tristes. Mas eu sabia que a presença estava comigo. E se a presença estava comigo, eu iria passar pelo deserto, eu iria passar pelo vale, mas no meio do vale, Deus, Ele estava comigo. No meio do deserto, Deus, Ele estava comigo e não deixou faltar nada. Sabe o que é isso? É a presença de Deus que está entrando na tua vida. E você nessa manhã,
Valorize a presença, porque Deus, Ele está entrando no teu lar com cura, com libertação, porque Ele é Deus. Ele começa nessa manhã. Ah, meu Senhor, nessa manhã Deus começa a abrir a porta fechada. Deus começa a dar livramento aos teus por causa de ti e por causa da presença de Deus. Então nessa manhã, para encerrar, traga a presença de Deus para o seu lar, porque a presença de Deus, ela está de volta nessa manhã. Amém. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.